São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão. E hoje aqui comigo está a Mavi. Mavi, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E o Crema que geralmente, André Crema, geralmente está na gravação hoje, veio participar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Primeira vez gravando, primeira vez na frente do microfone, né? Tranquilo, vai mandar bem, porque a gente já viu isso. Se Deus quiser, se Deus quiser. Oi também, Amanda, primeira vez gravando aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo sim de vocês. E antes da gente começar, queria agradecer aos nossos colaboradores. E, bem, sem vocês, né, sem os nossos colaboradores, nada disso aqui seria possível. E só lembrando que tem algumas formas de você nos ajudar. A primeira delas é escutando, né? Então, se você já está aqui escutando, muito obrigado pelo seu tempo. Mas também vamos começar assim, antes da gente chegar na parte da colaboração. Faz o seguinte, você está aqui, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não é a sua primeira vez, teve algum episódio que você gostou. Então pega esse episódio e manda para um amigo seu. E aí você já vai estar ajudando demais assim, o podcast. E a outra é rezando. Reze sempre por nós, né? E pelo Campus Fidei de um modo geral. E aí depois a gente fala aí no meio do episódio, a gente fala como você pode colaborar também com dinheiro, se você quiser, porque a gente também precisa, né? Para ter estrutura aqui, tá bom? Mas muito obrigado mesmo aos nossos colaboradores. E assim, hoje vocês já devem ter visto o nome do episódio aí, que a gente não sabe o que ainda, então no meio do episódio a gente vai decidir, ou no final, qual vai ser o título desse episódio, né? Mas a gente queria falar um pouco sobre vamos dizer assim, a literatura cotidiana, né? Não essa literatura talvez acadêmica, de análises muito profundas, que é muito importante, mas a gente queria falar um pouco mais sobre o dia a dia, né, da literatura, qual que é a relação que a gente tem com a literatura, como que ela ajudou, como vocês acham às vezes que atrapalhou a vida de vocês de alguma forma, né? E aí, assim, pra gente começar, qual que é o primeiro livro que vocês lembram de ler e entender, assim, tipo assim, cara, esse livro aqui eu li, eu tenho realmente memórias desse livro, porque às vezes é muito criança, sei lá, eu li muito o Gibi da Mônica, né? Mas não é uma coisa assim que eu me lembro. Agora, assim, qual que é o primeiro livro que você fala, cara, esse livro eu li, eu posso até comentar sobre ele, não fazer uma análise, mas assim, isso aconteceu, isso não aconteceu, qual é o que vocês lembram, assim? Eu acho que o primeiro livro que eu lembro, assim, nossa, engraçado, né? Eu lembro que meu rolê de férias era ir com meu pai na Livraria Cultura. Excelente rolê. Sim, ótimo exatamente. rolê. Fale um pouco, seu pai tem uma biblioteca em casa. Sim, a gente tem uma biblioteca de muitos mil livros, assim. Na verdade, a minha casa... Ele é fornecedor para a cultura, né? É, exatamente. Na verdade, a minha casa foi construída para ter uma biblioteca e um quarto para mim. Que maneiro. Sim, cara, massa. Então, assim, para mim sempre foi muito, muito normal mesmo viver no mundo da literatura, assim. E era engraçado, porque as estantes da biblioteca foram uma das últimas coisas a serem colocadas lá em casa. E meu pai falava que ele estava acampado até a biblioteca dele estar pronta, sabe? Então, isso realmente... Eu cresci, graças a Deus, nesse mundo. E aí eu lembro que nas férias era muito legal, porque eu ia com meu pai durante a manhã, e eu sempre estudei de manhã, então pra mim essa era coisa diferente, ir de manhã na Livraria Cultura, e ele deixava eu pegar quantos livros eu quisesse. Isso era ótimo. Era a premissa dele, tipo, só coisas de, enfim, literatura e tal, que você pode comprar o que você quiser. Você tem essa memória, assim, com quantos anos, mais ou menos, você inicialmente? Eu acho que com uns 10, assim. Tipo, pra mim é claro com 10. O que ele deixava você ler nessa época? Qualquer coisa, assim. Ele pelo menos, não que eu me lembre de ele censurar alguma coisa. Alguma porque coisa. às vezes o pai, né, ele tem uma censura velada. Que... Não, cara, pode talvez eu não tenha percebido. Você pode torcer pra qualquer time desse, seja de Botafogo. O Tomás tem coisa que ele não vai ler lá em casa. Sim. E assim, ele nem
provavelmente ele só vai saber que ele não podia ler isso quando ele já estiver na nossa idade. Assim, Pois né? é, então Mas eu por isso não que sei. pergunto, assim, ele nunca... Não, foi, tipo, isso aqui não você que não eu vai saiba. ler. Não lembro disso. Mas assim, eu pegava uns livros de menininha mesmo. Tipo assim, eu lembro que tinha uma série chamada Go Girl. E era, assim, 10 páginas. Mas eu tinha vários. Lá em casa até hoje deve ter um monte, sabe? E pra mim esse é o início... O primeiro livro que eu penso, assim, mas que eu posso falar sobre, eu acho que é uma série de um autor que é brasileiro, inclusive, mas ninguém conhece ele. O nome dele é Sérgio Klein. E ele escreveu uma série chamada Poderosa. Engraçado, né? Mas temático, né? Não faz sentido. Eu sou canhota. E a menina do livro é canhota também. Só que ela tem um poder que tudo que ela escreve se torna realidade. Cara, meu maior medo é que o Tomás seja canhoto. Mas é engraçado, eu acho estranho pessoas canhotas escrevendo. Cara, mas é porque a criança é canhota, vocês vão chegar... Quando você já tem que ensinar a criança a fazer milhares de coisas. Se ela for canhota, tipo assim, por mais exemplo, difícil. corta com a tesoura. E sabe qual é o pior? Você, né, só nada a ver com o assunto, mas ele tá lá em casa, então, por exemplo, a gente vai ensinar ele a escrever. Pô, e se ele for canhoto, só que naturalmente a gente dá o lápis pra ele na mão direita, porque eu sou destro, a Monique é destra. Então, tipo... E se ele for canhoto, a gente tá fazendo tudo com a mão errada, entendeu? Aí assim, a professora, a Xanda fala, não, aqui ele pegar, você deixa, né? E o outro ele pega com a esquerda. Então tu ainda fica com aquela, tipo, velho, eu não sei ainda. Tipo, eu tô tentando educar ele, eu não sei ainda nem se ele é destro ou se ele é canhoto, sabe? O meu pediatra, ele falava que o redemoinho da cabeça fala, tipo, se a pessoa é destra ou canhota. Ah, é? Mas eu não sei pra Isso. que lado é qual. E Caraca. agora eu não tenho mais um redemoinho, né? Pô, Mas ele acertou no meu caso. E no caso do meu irmão, que é destro. Mas meu pai é canhoto também, então Esse eu é um acho problema que eu nunca imaginei que existiria. Cara, e agora eu vou velho. estar pensando nisso, Tipo assim, cara. tu bota o moleque E meu irmão é canhoto, velho. Vai aprender com o tio. Tu bota ele pra um moleque pra cortar e, pô, ele não tá cortando bem. E aí pode ser só porque ele não tá tem com a mão dominante. certa, sabe? Com a mão dominante. Isso é bem louco. Então- Mas assim, vivi sem traumas. Eu vivi sem traumas, então tá tudo certo, viu? Vida que segue. Mas enfim, a menina é canhota e tudo que ela escreve se torna realidade. Tipo um Death Note, né? Mas ela é uma menina legal. Mas enfim, e Não é a menina interessante- emo, não. Não, Tá ela é bom. uma menina legal. E é interessante porque, primeiro, que ela é uma menina brasileira, canhota, que tudo que ela escreve se torna realidade. Eu achei isso Maneiro. muito legal. E hoje em dia, eu me toquei disso, sei lá, mês passado. Quando as pessoas perguntam por que eu fiz direito, e enfim, né, eu sou advogada e tal, eu sempre respondo para as pessoas, porque me encanta o poder das palavras. E eu nunca tinha parado para pensar que pode ser que essa análise tenha vindo de um livro, Da sabe? menina que escreve e faz as coisas. Não, Exato. E você comentou um negócio, tipo, o fato dela ser brasileira, a gente tá falando isso aqui um pouco antes, né, do podcast, né? Porque o meu livro preferido da minha adolescência é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Desculpem, pode não ser um grande livro, assim, mas, pô, pra mim, porque ele é um escritor brasileiro. Então, as coisas, por exemplo, muitas das coisas se passam no Rio de Janeiro. E aí você tem uma percepção, tipo assim, quando ele fala, Rio de Janeiro, 2003... Cara, pra mim, lendo isso em 2007, 2010, Foi era uma esses coisa dias. assim, eu falava, que isso, cara? E olha que louco. O meu santo de devoção é São Miguel Arcanjo, né? Que vem desse livro. E é um livro que não é, tipo, pelo contrário, a história é bizarra, assim. Só que eu acho que como minha família não é católica, quando eu comecei a frequentar as coisas da igreja, foi um santo que, por conta do livro, e no livro ele é um vilão, inclusive, mas assim, por conta do livro me deu essa proximidade, né? Então, Nossa, que massa. é muito esse poder que tem a literatura, né? Caraca, que massa. Muito sinistro, velho. Que legal. A minha vida inteira, o meu pai, ele estudou letras quando ele estava no início da vida adulta dele ali. O meu irmão mais velho, eu sou o mais novo de 3, meu irmão mais velho é 7 anos mais velho que eu, então é consideravelmente mais velho. Então, quando eu tinha 7 anos, ele estava com a cabeça dele formada lá. Então, eles sempre leram muito por influência do meu pai, né? Então, eu cresci cercado de livros, assim, que eu não tinha noção de como acessar, mas na escola onde eu estudava tinha uma biblioteca com uma área específica por idade, assim. Então, ali nos meus
6, 7 anos, tinha um livro do Érico Veríssimo, que eram umas recontagens, assim, de uns contos de fadas, 3 porquinhos e tal, que é engraçado, porque crianças já conhecem 3 porquinhos, mas aí pega o Érico Veríssimo, vai ler e, tipo, cara... Vai adicionando detalhes. Exatamente, vai adicionando detalhes, você vai criando, gerando todo um imaginário em volta, que aumenta muito, assim, a compreensão da coisa e começa a ajudar, assim, você a ter uma visão um pouco mais completa, assim, de o que um livro pode ser, o que uma história, o que as palavras podem passar, né? Sim. Esse foi o primeiro livro que Esse foi o primeiro livro que eu lembro. E o segundo que eu lembro é a adaptação dos Miseráveis, que a gente estava falando mais cedo dos Miseráveis, do Valcir Carrasco. E na época o Valcir Carrasco tinha feito alguma novela na Globo, assim, então eu sabia quem era. Aí quando a escola pediu, o Valcir Carrasco, é o cara da novela, que tem um pato, sei lá. E aí ele era fininho, assim, tipo 100 páginas, eu li ele 3 dias, assim, eu tipo, ok, esse é um livro muito bom. Esse livro mudou, assim. E aí você leu Os Miseráveis depois? Várias vezes. É livro, assim, de ano em ano, tem que ler ele todinho. Os Miseráveis é um livro que eu quero muito ler um dia, porque eu sou apaixonada pela história, sei a história inteira. Eu canto o musical inteiro. Mas eu ainda não consegui terminar de ler o livro, porque eu tenho muita dificuldade de criar imagens por meio da leitura, né? Então, e o Victor Hugo, ele é muito descritivo, muito. Então, pra mim é muito difícil. Sabe, eu tava comentando isso com alguém, não lembro quem foi, mas sabe uma coisa que eu me acostumei a fazer? Talvez por a gente... Vocês não seriam em que ano? Só pro... 97. Eu sou de 96, então a gente tem a mesma idade. Então a gente já cresceu com muitas telas, né? Tipo assim, muitas imagens que eu acho que o pessoal antigamente não fazia. E aí, por exemplo, a gente fala do Harry Potter lá. O primeiro livro que eu me lembro de ter lido mesmo assim foi Harry Potter, com, sei lá, 8 anos, 9 anos ali. Antes disso, eu falei, eu até lia, mas assim, eu não lembro de nenhum, tipo, esse livro aqui. Mas Harry Potter, o primeiro, eu lembro, assim. E... é muito difícil você desassociar a imagem dos personagens do livro com o filme, né? Então, o que eu percebi que eu fazia inconsciente, aí depois eu percebi que eu fazia isso. Sempre que eu vou ler um livro, quando eu olho um personagem, eu vejo a descrição dele, eu automaticamente ligo ele com algum ator que eu conheço. Então, tipo, fala lá, o cabelo, não sei. Eu lembro muito da que eu tava lendo a Ana Karenina, né? E eu não sei porquê, quando eu estava pensando nas imagens na minha cabeça, eu percebi que eu imaginava a Ana Karenina parecendo a Anne Hathaway, sabe? E eu só percebi isso depois de um tempo. E aí o Vronsky, né? Não sei se vocês já... O Vronsky é um outro personagem lá. Eu também imaginava ele como outro ator, que eu não lembro o nome, mas eu sei a cara dele, sabe? Eu consigo perceber assim, cara, parece que na minha cabeça eu sou tipo um diretor da série, sabe? Eu vou lendo tipo, o roteiro, que é o livro, e eu vou montando ali a imagem do que tá se passando, né? Que legal. Então é um recurso que eu percebi que eu usava muito, depois eu falei, cara, eu faço muito isso. E é um recurso muito importante, assim, quando... principalmente você vai ensinar as pessoas a ter o hábito de leitura, que elas... É muito fácil você acostumar com filme e série, mas... Se a pessoa já tem esse repertório de ator na cabeça, você fala, cara, é a mesma coisa. Você só está fazendo a mesma coisa que o diretor fez. Você só está lendo só o roteiro. Exatamente. E aí você vai botar na sua cabecinha aí com os olhos da fé quem você quiser. Cara, pode, assim, pra mim ajuda bastante, né? Porque ajuda demais. Ajuda muito, a se colocar na cena, porque como na literatura, eu sei que, obviamente, existem ideias por trás, mas assim, você não está lendo o livro para... Você lê lá, tipo, meu Deus, esse aqui fala sobre o coração humano. Cara, não é bem assim. Você lê a história e, naturalmente, se você quiser fazer um estudo acadêmico depois, beleza, mas a gente aqui, lendo no nosso cotidiano, cara, as coisas vêm um pouco natural, né? Tipo, de um jeito assim mais natural. Então, acho que você conseguir se colocar na história e enxergar e até pensar você ali visualizando aquela cena mesmo, sabe? Eu lembro que eu tava lendo a história de algum santo... Cara, eu esqueci o nome. Enfim. E aí fala que eles estavam morando, eu acho que era na França, em uma época... Não, era na Inglaterra, pós-Revolução Industrial. E aí falava que uma família, o pai, a mãe e 3... era Santa Bernadette? Acho que era Santa Bernadette, não lembro. Mas, enfim. E falava que a família, 5 pessoas, moravam no que antes era uma prisão. E aí, tipo assim, a prisão deixou de ser uma prisão... E aquilo ali virou, tipo,
a casa da família, né? E aí eu já tinha o Tomás na época, né? E aí eu comecei a imaginar, assim, tipo... E aí aconteceu isso, né? Eu fui colocando os atores, assim, como personagem. Cara, você se coloca na cena e fala do pai dela levantando e o fogo tá baixo. E ela tem, tipo, como se ela tivesse uma alergia, enfim, ao frio, sabe? Tipo, rinite, alguma coisa assim. E aí, como era uma cela, fica muito úmido o lugar. Sim. E aí o fogo não pega direito. E aí tu vai vendo tudo aquilo, assim, você imagina a cena. Aí ele falando que ele abre o portão com a chave pesada, sabe? Que é aquela chave de cela mesmo. Cara, e você vai vendo tudo isso assim na sua cabeça. E é fantástico porque, de uma certa forma, é óbvio que já está escrito. E nesse sentido é até bom que esteja escrito, porque eu considero que esses escritores... Eu nunca escrevi nada, então esses escritores são melhores do que eu. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo montar uma série do jeito que mais me agrada. Porque Sim. Quando você para pensar, talvez nos tons de cor e tal, mesmo que o autor tenha definido isso, de uma certa forma... você coloca muito do seu né, do seu pessoal, que é uma coisa que a gente vê em filme e série, né? A gente fala, o diretor tal, tipo Capra, enfim, você vai falar, o Tarantino, tem muito o estilo dele. E querendo ou não, na literatura, você é o diretor dessas histórias todas, né? Nossa, então... eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz muito sentido. E faz mais sentido ainda quando você pensa... Como é legal você partilhar com as pessoas sobre os mesmos livros. Sim. Porque, considerando que nós somos diretores do livro, a gente tem percepções completamente diferentes, sabe? É engraçado, porque às vezes aqui a gente partilha muito, né? Sobre livros, enfim. No clube de leitura, inclusive... eu acho que sempre vai ter abrindo mais clubes de leitura. Então, se você quiser se interessar, é muito legal. As pessoas partilhando e eu ficava assim, gente, mas eu não li isso. Não é possível. Acho que eu não li essa questão. Dá um 8 a mais. Dá um 8 a mais. Fala. Qual que é seu livro preferido, Tomás? Qual é o seu livro preferido? É o do Homem-Aranha. O do Homem-Aranha? Homem-Aranha. Você gosta muito também do livro do Carteiro, não é? Obrigado. Chegou aqui. Obrigado, Tomás. Participar do episódio. Mas desculpa, mano. Não, mas é isso. Aí como é interessante você partilhar com as pessoas, né? Porque como você cria na sua cabeça de um jeito, cada um tem percepções diferentes sobre a mesma história. E como isso é rico, como isso enriquece o nosso entendimento sobre os livros, né? Com certeza. E achei muito engraçado, curioso, assim, como você vê as coisas muito de imagem, você pensa assim, você tem dificuldade de ver imagem, né? Tenho. Então, são duas percepções, assim, completamente diferentes. Você lendo o mesmo livro gera exatamente o que você está pensando, né? E eu sou escritor, então eu preciso pensar nisso constantemente enquanto estou escrevendo. É muito deliberado você escrever alguma coisa a ponto de qualquer coisa que eu for colocar no papel, eu tenho que pensar na consequência daquilo. Então, se eu quero colocar uma planta no canto da sala, por exemplo, a sala não pode ser fechada. Tem que ter luz. Por que tem uma planta se não tem luz? Então, se ela tem luz, não pode ser um lugar muito sombrio. Então, ele já passa um tipo de sensação específico que, às vezes, não vale a pena eu colocar um tipo de cena ali. Gente, eu jamais pensaria nisso. Mas é extremamente deliberado. Você precisa pensar nisso. E você só consegue pensar nisso se você lê muito. Se você tem um repertório de leitura gigantesco. Uma frase que me pegou muito quando eu li essa versão do Voz de Carrasco Miseráveis, logo que o Jean Valjean entra na primeira cidade dele, que ele não consegue albergue, ele não consegue nem ser preso, o carcereiro fala, prisão não é albergue, cometa um crime e você vai dormir na prisão. Então, porque ele é criminoso demais para dormir no albergue e criminoso de menos para ficar na prisão, sabe? E isso cerca ele tudo até ele encontrar o bispo e mudar a vida dele, sabe? E aí ele realmente definir. Antes ele não tinha definido o que ele era, ele não era criminoso e era criminoso ao mesmo tempo. E com o bispo ele muda completamente a vida dele, sabe? E isso você começa a pensar como que eu consigo levar isso aqui para a minha vida, sabe? O que é esse meu ponto em que eu encontro o bispo? O que é essa minha mudança de caráter, sabe? O fim do meu prólogo, né? Por exemplo, né? Sim, e
Você falou, né, sobre a importância de você ter uma carga de leitura muito grande para escrever. E eu falava muito isso quando eu trabalhei em escritório, quando eu tinha estagiários, eu falava muito para eles, gente, vocês precisam ler mais. Porque só lendo que você consegue colocar em palavras aquilo que você quer dizer. Sim. E as pessoas não têm isso, sabe? Sabe uma coisa que a gente vê isso, tipo, na ortografia. Por exemplo, quando você lê muito, cara, chega uma palavra, sei lá, exceção. E aí sempre tem aquele, tipo, cara, você usa Como é que fala SS e tal. Só que se você tem costume de leitura, quando você olha a palavra escrita, você olha e fala assim, cara, tem que ser... errado esse aqui. Tipo assim, pô, SS, quando você olha a exceção, você fala... Tipo, e aí, essas palavras, quando você tem um certo costume de ler... então, para escrever, né, isso é importante porque você vai se acostumando a... Por mais que a gente fale, essa cedilha tem o mesmo som de SC, que pode ser X e C e um monte de coisa... Mas quando você se acostuma, você começa a entender onde as letras estão. Né? Exatamente. Se você vê que tá errado, você pode não saber o certo, mas você olha e fala, não, tem alguma coisa estranha aqui. E você até pode usar um dicionário, mas assim, cara, enquanto... E você até pode usar um dicionário e tal, mas quando você está lendo, imagina, toda hora você ficar parando, quando você está escrevendo, né? Toda hora você ficar parando para ir pegar um dicionário, para ver qual que é a letra. Então, tipo, isso até tira a fluidez do texto, né? Você você acaba não se acostumando. Quando eu estou escrevendo, eu geralmente uso duas telas. Aí eu deixo numa tela o Word, aí na outra o navegador aberto com Google Tradutor, que às vezes eu penso alguma palavra em inglês. E sinônimos.com. Porque às vezes não é porta que eu quero. Eu quero alguma coisa que pareça porta, portal, entrada. Enfim, sabe? E porque isso faz muita diferença. Uma coisa que é muito importante também é o ritmo das palavras, e isso ajuda muito você a se comunicar. É uma coisa que na pandemia eu era muito melhor em me comunicar do que depois, antes da pandemia. Quando você lê, por exemplo, o Machado de Assis, as frases dele em Dom Casmurro são todas curtinhas. São todas um período ali, uma oração por período, bem rapidão, para manter isso o ritmo. Porque é a loucura do Bentinho te levando ali, sabe? Exatamente. Rápido e exatamente, a paranoia do cara quando você correndo. começa a pensar nisso, é muito genial, muito legal. Porque isso te traz mais para dentro do livro. E você não consegue ver isso de primeira. É impossível. Ou você está prestando muita atenção, ou você não está prestando atenção na história. Elementos estilísticos, você precisa voltar para ler de novo, sabe? Eu falo que eu tive muita sorte, que eu tive professores de literatura excelentes, assim, surreal. E aí... vocês estão na mesma escola aqui, não sei se você concorda, mas... Camila? Não, mas o Galas também. O Galas também, gente. é verdade. E aí, esse professor em específico, ele mandou a gente ler um livro que chama Afluentes do Rio Silencioso. Eu detestei o livro, achei muito ruim, muito ruim. Mas hoje em dia, quando eu penso sobre ele, eu falo como foi importante ler esse livro, porque é um menino que tem esquizofrenia. E aí ele vai piorando ao longo do livro e os capítulos são intercalados entre a visão da mãe dele e a visão dele. E no início do livro, você entende o que ele escreve, o que ele está falando. No fim do livro, você não entende mais nada. E eu lembro que quando eu li, eu falei, gente, que livro horrível, não dá para entender o que ele está falando. Mas aí agora eu falo, nossa, que autor inteligente, sabe? Que ele conseguiu passar exatamente o que estava se passando na cabeça dele. Um livro que eu tenho esse sentimento é o São Bernardo. Ele foi um livro do meu terceiro ano, do meu Pais, né? Que é o programa de avaliação seriado que tem aqui em Brasília. Eu acho que foi o mesmo programa, no caso, o mesmo livro. Talvez. E aí eu lembro muito, porque aí, só engraçado, tinha, sei lá, 25 textos lá, porque tem peça, não sei o quê. Eu li São Bernardo, só. E aí quando eu cheguei para fazer o vestibular, o Pais, né, 3, a redação era sobre São Bernardo, que era o maior texto. Eu lembro muito disso. E eu não tinha lido mais nada, cara. Não tinha lido nada. Eu lembro que tinha um texto chamado, tipo assim, A Ovelha e o Lobo. Acho que era uma peça de teatro bem pequena, assim, era uma coisa assim. E que eu vi na aula, mas assim, eu não li. E o São Bernardo eu li mesmo. E, pô, assim, eu fiz matemática. Então, eu ainda cresci num momento... Eu li assim, por pura sorte, porque vocês estavam falando, tipo, cara, eu não lembro de ver os meus pais lendo, embora eles sempre tenham me apoiado muito, assim, meu pai sempre me incentivou muito a ler, sabe? Mas eu nunca ouvi lendo, eu não lembro, assim, da imagem do meu pai lendo.
E aí eu acho que ali no ensino médio, a gente tinha muito aquela visão de tipo, eu sou de exatas, eu sou de humanas, sabe? Então eu tinha essa ideia assim, eu não consigo, eu não sou muito bom para ler. Cara, eu li São Bernardo, eu não entendia nada, velho. Eu fazia os exercícios da professora, eu chegava na sala, eu falava, professora, a gente tá lendo outro livro. Não é possível. A senhora não tá lendo o mesmo livro que eu tô lendo, porque não tem como. E o São Bernardo, ele tem esse negócio da fazenda, né, do personagem, eu não lembro assim, os nomes e tal, mas e tem aquele negócio do passado, presente e o futuro, né? Você tem uma confusão dos tempos ali. E aí depois, quando você entende, hoje, né, 10 anos depois, quando eu entendo isso e eu lembro do livro, eu falo, cara, eu lembro muito de uma cena que ele tá falando de um cômodo, e aí ele fala assim, a vela, a luz, enfim, está apagada, mas está acesa, porque ele tá, tipo, a mente dele tá transitando no tempo, né? E aí quando você lê aquilo ali, você fala, velho, o que tem a ver? Tipo, ele tá falando que a cadeira tá boa e tá quebrada, e a luz tá acesa e tá apagada, e tem crianças correndo, mas o cachorro tá dormindo. E aí quando você percebe isso, você vê, ele tá falando, tipo, quando a fazenda estava em pleno trabalho ali, né, e tinha crianças, enfim, e agora ele já velho, não tem mais ninguém, só tem um cachorro dormindo, enfim. Eu não lembro se é exatamente isso, mas eu lembro que tem uma cena, assim, que ele começa a fazer essa transição, só que isso acontece no meio do parágrafo, não é como se, tipo, esse capítulo é sobre isso, tipo, é no meio do parágrafo, ele vai fazendo essa transição, sabe? E aí eu lembro de ler aquilo, e hoje é um estilo, eu acho, que a gente vê em série, né? Assim, o pessoal faz muito isso. Tem essa série agora, saiu tempo atrás na Netflix, que você pode assistir em qualquer ordem, né? Então, eu não cheguei a assistir, mas você pode assistir em qualquer ordem. Então deve ser uma loucura, assim, porque tu vai ter esse negócio de futuro, passado, presente, né? Tem 2 livros que me marcaram muito o sentimento que eles trouxeram, sabe? E eu acho que isso é muito legal, justamente porque você começa a refletir sobre a vida a partir do sentimento que os livros trouxeram. Um deles é Jogos Vorazes, que é um livro que me incomoda profundamente. Me incomoda também, mas acho que é de outra coisa, viu? Pode ser, não sei, enfim. Mas é porque teve uma época que eu lia muita distopia, assim, que eu fiquei vidrada nisso. E eu não consegui ter aquele hype que Jogos Vorazes tinha, porque me incomodava muito pensar numa sociedade daquele jeito, sabe? Que achava normal um jogo daquele jeito. E pra mim, isso valeu a leitura do livro. Valeu essa reflexão, esse incômodo de até que ponto que as pessoas podem chegar, sabe? E um outro livro é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que também é um livro que eu não consegui ler. E aí depois eu parei para pensar por que eu não consegui ler o livro direito. Porque o livro é extremamente seco. Assim, não tem nada que descreve melhor ele do que a secura. E ele queria retratar isso. O livro não é seco porque o autor é ruim, porque ele realmente queria mostrar como aquelas pessoas viviam naquele estado de aridez mesmo, sabe? E para mim isso é muito marcante, porque eu vivo numa realidade completamente diferente daquelas pessoas. E eu nunca poderia, assim, na realidade que eu vivo, entender um pouco melhor o que elas estavam vivendo do que por meio daquele livro, sabe? Então me marca muito essas duas situações. É óbvio, a literatura ela tem vários pontos fantásticos, mas tem um ponto que tem um tempinho já que eu penso bastante aqui, é o seguinte: quando você fala na vida, a vida tem uma coisa muito louca, que você só tem uma vida, tipo, mas assim, muito específica. Então, por exemplo, ninguém vai ter noção desse momento presente que eu tenho, porque ninguém fez todos os passos que eu fiz até agora. Então, tipo assim, mesmo que eu vá agora morar nos Estados Unidos, não é a mesma coisa do que um americano que nasceu lá. Sim. Então, você já percebe assim que você tem tipo uma chance só, né? E só um método de vida. Então, cara, não dá nunca para imaginar o que vai ser, o que é nascer num país rico, e também não posso imaginar o que é nascer num país realmente pobre, porque por mais que eu tenha nascido no Brasil, eu nasci em Brasília, então um outro contexto. E o outro ponto é que as decisões que você toma, elas não podem, as decisões importantes, pelo menos, elas não voltam. Então eu estava pensando isso sobre a educação, né, do Tomás. Eu estava falando, cara, nós estamos fazendo coisas agora que nós só vamos perceber daqui 5, 6 anos. E eu só vou saber se deu certo ou se deu errado daqui 5 ou 6 anos. E o que a literatura ela traz de fantástico? Eu acho que era o Rodrigo Gurgel que eu vi comentando sobre isso.
que ele fala o seguinte, quando a gente lê isso, eu não preciso ser alguém que viveu e morou lá naquela época para, de uma certa forma, entender aquela realidade. Então, a literatura, ela agrega a nossa existência de um jeito em que é como se você conseguisse. É óbvio que não é a mesma coisa, né? Vai falar, mas tá... Beleza, isso é muito chato, mas... É como se você agregasse outras vidas à sua vida. Sim. É como se você conseguisse agregar... você pega o Moby Dick, um navegante, né, navegante assim, aquele, né, tripulação de um navio atrás das baleias, na época que você precisava de baleia para ter luz, sabe? Tipo, um poste na rua, cara. E no sertão, enfim. E aí você pensa no aristocrata. Então, a literatura, ela agrega de um jeito na nossa vida coisas assim que seria impossível de outro jeito, né? E que aí uma opinião é que filmes e séries, elas deixam a desejar, porque aí eu acho que é mais por conta da forma mesmo, né? Não é Porque você não é o diretor. Também. Talvez você não consegue botar aquela experiência personalizada na sua experiência de vida, né? Como você enxerga, talvez, as coisas. Então, a literatura, ela tem isso de fantástico, de você poder olhar assim e falar, meu Deus, tipo, né? Essa vida seria desse jeito. E aí você não precisa cometer erros que na literatura foram cometidos. Então, quando você pega lá vou voltar no Ana Karenina, né? Qual que é o cerne do livro, né? Pelo menos assim, a história principal. É que ela traiu o marido dela. E aí a ideia, cara, você não precisa trair alguém para você entender o que acontece num processo de traição, porque Tolstói fez isso, tipo, muito bem, entendeu? Então você vai vendo ali aquele início da negação dela e depois ela, né, ela começa a aceitar um pouco o Vronsky, aí acontece o primeiro elemento deles. Quando chega lá no final, já é uma coisa assim, pô, eles estão abertamente falando pro esposo da Ana Karenina, né? Então, cara, como que você chegou nesse momento, onde isso começou? E você não precisa passar por isso ou estar no meio desse processo para falar, tipo, cara, é assim que acontece uma traição, sabe? Então, a literatura, ela traz, cara, ela agrega outra vida, uma experiência que é impossível de outro jeito, né? A gente não tem ainda como fazer isso. Tem uma coisa que eu acho que é muito, muito importante da diferença da literatura para outros tipos de mídia, é que a literatura você não tem como você perder a atenção. Se você perder a atenção, você não está absorvendo nada. Enquanto uma série, um filme, se você estiver comendo pipoca, você vai continuar entendendo pela essência da coisa. Você não pode perder, você não tem como perder porque você está escutando. Então, por exemplo, o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes dos filmes, da série Sherlock, que é excelente, eles são pessoas extremamente arrogantes, eles são pessoas completamente avoadas e separadas das outras pessoas, enquanto Sherlock Holmes do livro é uma pessoa normal. Gente, o Guilherme fala muito isso. O Guilherme é meu noivo. E ele fala que são histórias completamente diferentes. São completamente porque diferentes. O personagem principal é outra pessoa. É outra pessoa. E eu fico extremamente incomodado quando eu vejo que para escrever uma pessoa extremamente inteligente, um gênio, você precisa fazer ele arrogante. E é um absurdo isso, porque isso cria... Quando eu ver uma pessoa extremamente inteligente na minha vida, eu vou achar que essa pessoa é arrogante. Sim. Sabe? Enquanto o Sherlock Holmes, ele tá rindo com o Watson. Eles são amigos, sabe? Enquanto eles têm uma relação... Na série, nos filmes, eles têm uma relação meio... Você é uma consequência da minha vida. Ele é, tipo, superior ao Watson. Sim. O Watson, tipo, pô... O Watson tem que estar aqui para ordenar a minha vida. Exatamente, porque eu sou isso, maluco, né? eu sou muito crazy. É exatamente isso. E é interessante isso, né? Como ficam criando quase estereótipos de pessoas, como a literatura tem esse poder. Porque eu me surpreendi quando eu vi que nos Miseráveis o Bispo era uma pessoa boa. Ele é excelente. Ele é excelente, porque sempre, ou na maioria das vezes, o pessoal do clero... o pessoal do clero... O clero, né? O clero é retratado normalmente de uma forma negativa, sabe? E que graça foi o bispo ter sido retratado como alguém bom, sabe? Como um canal de redenção, como né? um canal de redenção, sabe? Então... E é interessante, por que eu, que sou uma pessoa católica, me surpreendi com isso, sabe? Porque na literatura, no geral, eles são retratados dessa forma. E até em livros, ao mesmo tempo, os Miseráveis, tipo Os Três Mosqueteiros, tem o Cardeal. Sim. O Richelieu, que é terrível. Que ele é terrível. Tem esses
Quando a gente pega um autor que quebra com o que a gente está acostumado, né? Ele se dá uma na sua cabeça, você tá lendo e você fala, velho, eu não acredito que isso aconteceu. E eu acho que, você falando dessa parte da atenção à literatura também, ela te coloca por mais tempo em algo. E então, uma cena que numa série demore ali, sei lá, 10 segundos, cara, no livro talvez vai demorar 3 páginas, 4 páginas. Então, você consegue viver mais aquela cena, né? E aí, óbvio, vão ter autores que você vai achar isso enfadonho, porque eles têm... Tá pegando o som do Tomás? Ah, então... É porque ele tá tocando terror aqui. Não, eu só fiquei preocupada porque ele se fechou lá fora. Quando ele foi pra lá com a chave na boca, eu falei, essa chave vai cair lá embaixo. Qualquer coisa ele grita, a gente escuta. Não, enfim, né? E assim, qual foi o livro que mais marcou vocês de literatura? E aí que marcou mesmo assim essa parte tipo da emoção, sabe? Só antes de a gente perceber, por que você falou que dos Jogos Vorazes? Agora eu fiquei curioso. Vai lá. O que me incomodou foi a situação. Distopia. Cara, eu me incomodei muito com isso no 1984, né? Só que isso é uma coisa do livro também. Conforme o livro vai passando, você de uma certa forma se acostuma com a vida miserável do... Acho que é o Wilson, né? O personagem principal, não lembro o nome dele. Acho que é o Wilson. Você se acostuma com a vida miserável dele. E você se acostuma que aquele é o normal de uma certa forma. Então, o fim né? Pô, vocês já leram? Já. Não vou dar spoiler, mas eu li Admirável Mundo Novo, que eu acho que é a mesma vibe. A mesma coisinha, a mesma vibe. O fim, beleza, te assusta, mas de uma certa forma, durante a história você se acostuma com a ideia de que ele vive naquele mundo, né? Que é o que você tá falando, que você não se acostumou, você ficou tipo, o tempo inteiro. E pelo menos eu, quando estava lendo 1984, você tipo, cara, é assim mesmo, ele vai ter que fazer isso que ele está fazendo, não tem como, né? Então ele causa esse sentimento assim de estranheza inicialmente, e aí o final é horrendo, né? E o Admirável Mundo Novo também me causou a mesma sensação de tipo, gente, que mundo horrível, sabe? E que a gente tá a um passo de um mundo não igual, mas parecido. Cara, eu senti isso, mas aí não é literatura, né? Foi filme mais no Laranja Mecânica. Nossa, você já viu esse filme? Não, nunca vi. Sugiro o livro também. Depois eu descobri que o livro é inspirado na história do autor, né? Cara, eu até, tipo, é um livro que eu adicionei na minha... Mas é porque o filme já é assustador. E tipo, quando tu ainda... Né, tem aquela percepção do... Enfim, tem um cara que faz paradas muito más. Tipo, ele é um péssimo, né? Uma péssima pessoa. Só que fazem com ele um processo que toda vez que ele vai fazer um mal... Pô, não vou dar spoiler porque o livro é de... Não, pode dar. Tem 40 anos o filme. Se assim, não viu o filme, vai ver. Se você tá tomando spoiler, a culpa é sua. Exatamente. E aí ele faz um processo com ele em que ele sente dor e uma agonia toda vez que ele pensa em fazer algo mal. E só que como ele fez muitas coisas más, quando ele sai, ele volta para a sociedade já se acostumou com ele de um jeito. E a sociedade sempre o trata mal. E ele não pode revidar tratando mal. E aí, ao mesmo tempo, entra toda aquela parte, uma parte assim de... Cara, será que realmente adianta você obrigar alguém a fazer o bem? Assim? Tipo, beleza, é bom que ele não está fazendo nada. Mas... Quando você para pensar na pessoa, por mais que ela seja má, tipo, ela tenha feito... Cara, nossa, é um livro... E eu só vi o filme, né? Nem li o livro, mas... No final, inclusive, acaba com ele fazendo amizade com quem torturou ele. Então, você é torturado. Quando você volta para as outras pessoas, elas te rejeitam tanto que você se volta para as pessoas que te fizeram mal, sabe? É mais ou menos o que você esperava que fizessem com você, né? Que você fez mal para a sociedade, você esperava que a sociedade te aceitava. Então, agora, quem fez mal para você, você vai aceitar para tentar ser aceito de volta, sabe? Distopias estão muito em alta. E é isso que me incomoda, porque a gente... O problema dos Jogos Vorazes para o creme é ser uma distopia. É um pouco. A gente tem a mesma idade. Então, quando a gente estava no ensino médio, a gente viu um entupimento das vias completamente de distopia. Sim. Então, tinha Jogos Vorazes, tinha Divergente, Nossa, tinha... Divergente. Eu sou Maze Runner, eu sou o número 4, e estava cheio. Enquanto isso, antes...
era espaçado. Tinha o Admirável Mundo Novo de uma década, passou um pouquinho, tinha 1984, passava um pouquinho, tinha alguma outra coisa nesse sentido. O próprio Laranja Mecânica. Antes, mas... E eu acho que essa onda que teve de distopias nos anos 2010 ali veio de uma posição meio cínica, assim, sabe? De, tipo, eu vou entrar na cabeça do adolescente porque o adolescente vai gostar disso aqui. E aí viu que deu certo e aí eu vou diluir e fazer um monte deles. Eu sou totalmente essa adolescente que foi consumida pelas distopias. A culpa é sua, então. Você acha que não é mais como uma crítica social de fato? Que é o que, quando você pensa numa distopia, você pensa que é isso? É uma crítica a algum ponto da sociedade? E virou distopias são legais, vamos criar... É só onde está hoje o estado da arte. Então eu vou fazer isso aqui porque estão fazendo disso aqui, sabe? Então isso barateia muito a alegoria. Justo. Eu acho que faz sentido essa sua análise, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente pode pegar isso e fazer uma reflexão sobre o que você leu, entendeu? Porque são distopias que têm a receitinha, né? Para serem boas distopias. A receitinha é o problema. Todas elas têm. Uma mulher protagonista. Sempre assim, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale a reflexão, sabe? Você leu vale a reflexão. Já que cada autor é diferente. Ainda que seja a primeira reflexão, o importante é você começar de algum lugar, com certeza. Eu só sou chato. Tem uma distopia. Marca aí nesse podcast, além de religião, crítica literária. Crítica literária. Tem um livro que eu não cheguei a terminar a série, mas eu achei a proposta legal, assim. Chama Delírio. Sei lá. É uma sociedade que o amor é considerado uma doença. E aí, quando as pessoas têm, 18 anos, eles fazem um procedimento no cérebro da pessoa que ela para de sentir sentimentos. Eu lembrei quando você falou da Laranja Mecânica. E aí, aí o governo vai e decide, você vai se casar com tal pessoa, vocês vão ter tantos filhos. E, pra pessoa tudo bem, porque ela não sente mais. Então, a ideia é deixar as pessoas um pouco apáticas para não ter crimes, né? E a ideia é que o amor gera essa impulsividade, esse sentimento que faz com que as pessoas cometam crimes. Só que existem pessoas que esse procedimento não dá certo. E aí elas são tidas como loucas, como doentes, não sei o quê. E, na época, isso gerou uma reflexão bacana pra mim, sabe? Eu nem lembro o que foi, mas eu lembro que foi um tempo que eu fiquei refletindo sobre esse assunto. Então, eu acho válido. Mas essas pessoas aí que não dá certo é porque elas amam demais, alguma coisa assim ou não? Até onde eu li, são 3 livros, eu li 2. Eles não tinham um motivo de não dar certo, sabe? Aí tem as pessoas revoltadas, que estão à margem da sociedade, que são as pessoas que fugiram desse procedimento. Divergente. Eu também gostei bastante de Divergente. Mas enfim, é isso, acho que vale a reflexão. Eu lembro de outro filme, né? Tô falando de filme em vez de livro, mas que foi aquele Gattaca, né? A gente assistiu. Gattaca. Era Gattaca que eu tava tentando lembrar quando eu falei, gente. Gattaca. Esse filme é fantástico. É absurdo. Vai nessa pegada, mas é filme, né? Não, tem o livro também. Tem livro também. Cara, eu vi o filme. O filme meu Deus. Eu vou procurar depois. Top 3 filmes da minha vida, assim, facilmente. Mas, enfim. Antes da gente continuar, se você quer apoiar o Campus Fidei e colaborar com todos os nossos projetos e tal, você pode conhecer um pouco mais a gente lá no Instagram, né, @campusfidei, e também considerar se tornar um colaborador. Mas se você não puder no momento ajudar a gente financeiramente, vamos fazer o seguinte, avalie a gente aí onde quer que você esteja escutando, dá lá 5 estrelas se você gostar muito. 4 estrelas, porque o Crema falou mal aí de Divergente. Dá 5 estrelas, foi mal. Né? E todos eles, assim... Foi mal, é muito bom, dá 5 estrelas. 90% do gosto das pessoas aí. Ainda bem que você não é Eu adoro Harry Potter. Posso falar mal também. Eu vou até ficar quieto se eu falar da série do Senhor dos Anéis. Aí vai pra 3 estrelas. Então, se você puder... Dá esses 5 estrelas pra gente lá, seja no Apple Podcast, no Spotify, agora tem, né, esse ranqueamento, tá bom? Ajuda bastante e considera lá, manda uma mensagem pra gente no Instagram, que a gente
consegue... O Instagram, o Tomás tá muito preso ali. Acho que vou precisar ajudar ele já. Mas enquanto eu vou lá ajudar ele, só vamos voltar aqui. Então, qual o livro que mais marcou vocês emocionalmente? A parte da emoção mesmo. Então, Senhor dos Anéis, Tolkien, meu Deus. Não, mas que você leu e você teve algo assim, que você fala, cara, esse livro me marcou muito. E pode ser livro ruim, tá? Pode ser Harry Potter, não tem problema não. Usado um segundinho. Eu também. Aqui. Enquanto Então, isso... eu posso... Não, vai, fala. Não, só um PS. O Christopher West... Pronto, tá tudo certo. O Christopher West é um autor católico e tal. Ele sempre fala que... Pra você dar o like e tal, justamente pra você ensinar o algoritmo a difundir essas coisas. Então, por favor, façam isso. E aí o seu algoritmo vai ficar melhor, porque vai parar de te sugerir um monte de dancinha do TikTok e também vai chegar em outras pessoas, né, que têm interesses aí em comum, tá? Então, eu vou começar com o livro que mais me marcou. Eu já li, eu falo Harry Potter aqui, mas, eu li todos mais de uma vez. E não li todos mais de uma vez, mas eu li todos. E o primeiro, por exemplo, eu li ele em inglês também. Depois eu peguei e falei, cara, que eu quero ler isso aqui no original e tal, né? E foi tudo ali com 11, 12 anos, sei lá. E eu achei muito bom, assim. Tem uns pontos que a galera fala do esoterismo e tal. Mas, cara, quando você olha, por que o pessoal gosta de Harry Potter? Casa tradicional, é tudo coisa tradicional quando você gosta do Harry Potter, né? A nobreza, é tudo meio gótico, assim, tem razão. Não tinha pensado. Ninguém gosta do Harry Potter porque os elfos domésticos, velho, pelo amor de Deus. Então todo mundo gosta do Harry Potter pela tradição que traz, quando você pensa aquele negócio das casas inglesas e tal, né? Mas enfim. Mas o livro que marcou muito, eu tinha comentado, né? Foi esse da Batalha do Apocalipse. Cara, eu fui passar um Natal no interior de Minas. E aí era na casa da madrinha da minha irmã e não tinha ninguém da minha idade. Eu não sei, na época eu devia ter 13 anos, por aí. Não lembro mesmo assim, mas era entre 11 e 15. E aí... 15 não era porque a gente já tava namorando. A gente já tava namorando? Não lembro, acho que não. A Monique tá aqui. Ela sabe que... Mas, enfim, E aí, meu pai comprou esse livro. Cara, ele é um livro, assim, não sei, de 600 páginas, sei lá, 600, 700 páginas, ele é bem grande. E, pra mim, na época, então, era maior do que 600 páginas hoje, né? E como não tinha ninguém da minha idade, não tinha luz, era aqueles lugares bem no interior, assim mesmo, sabe, de Minas. Eu peguei e li esse livro, sei lá, 4 dias, 5 dias, um negócio assim. E depois eu li ele de novo, porque eu achei fantástico. E na época... ele me marcou muito porque ele é uma mistura de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, a história, quando eu comecei a perguntar as coisas da igreja, eu fui ver a história. Basicamente acontece uma guerra no céu e ninguém sabe onde está Deus. E os arcanjos foram deixados para cuidar da humanidade. E Deus, no 7º dia, né, ele fala na teoria dele lá. Que o 7º dia é até hoje. Então, Deus está descansando no 7º dia. A gente ainda está no 7º dia. E quando chegar o 8º dia, é o Apocalipse e tal, tudo lá. E aí, você tem, então, uma guerra civil no céu entre São Miguel e São Gabriel, sabe? E São Rafael tá sumido, ninguém sabe onde é que tá. Cara, é uma loucura, assim. E aí, só que eu lembro que na época tinha uma parada, porque as lutas, né, elas são uma parada meio Cavaleiros do Zodíaco, assim. Então, quando eles vão lutar, a armadura deles chega e as espadas têm nome, sabe? Cara, e aquilo... Na época eu falei, velho, isso aqui é muito louco. Depois eu vi o Raul Martins... que falam de livro assim, falando que esse livro é péssimo e tal. Eu tinha 13 anos na época, sabe? E depois ele lançou uma outra trilogia, que aí foi uma tetralogia, né? E eu li todos, assim, aí tinha as castas angélicas e tal. E quando eu comecei a frequentar a igreja, igual eu falei, o meu santo de devoção foi São Miguel, tipo, muito por conta desse livro. Porque eu lembro de ter quando a gente fala de toda uma crise de masculinidade que tem na igreja e tal, eu lembro de, por conta desse livro, embora talvez nem seja tão assim, né? Mas ter uma imagem de São Miguel, por mais que no livro ele seja um vilão, né? Depois que porque aí eu abstraí as coisas. Eu falei, cara, eu sei o que é o quê, né? Mas, de uma certa forma, o livro me passava uma ideia de um São Miguel, tipo, muito masculino, no sentido de um cavaleiro templário, uma coisa nesse sentido, sabe? Tipo, eu tenho aqui a espada, pode vir, eu vou sair na porrada com todo mundo. Cara, então isso... eu acho que montou na minha cabeça uma imagem assim de São Miguel, que depois eu consegui adaptar, obviamente, para uma imagem boa, né? E fez, velho, ter esse santo de devoção. Eu acho que isso é muito legal
da literatura, sabe? Você conseguir abstrair as coisas que não vão te acrescentar e mesmo num livro considerado ruim, você tirar boas coisas dele. Eu amo a frase de São Paulo, não vou saber em que carta e tal, que ele fala justamente isso, de você saber colher aquilo que é bom daquelas coisas que não são tão boas. E tu tem tanto assim, não é um tratado teológico, né? Isso é até um pouco, talvez aconteça tipo com Tolkien, sabe? Sim. A pessoa vai ler Tolkien e, cara, Tolkien é fantástico, vamos dizer assim, por si só. Você lê a história e fala, meu Deus. Só que a pessoa quer ler Tolkien enxergando, meu Deus, isso aqui, o catecismo é a mesma coisa. Cara, não é assim, tipo... você consegue ler Tolkien sem um tratado explicando Tolkien do lado e já perceber que é uma obra grandiosa, sabe? E, É às a vezes, liberdade poética. e às vezes a literatura, talvez o pessoal queira usar muito como uma muleta, assim, tipo, eu vou ler... Eu não tô falando que você tem que ler qualquer livro ruim, tipo, hoje que a gente tem uma consciência, eu evito de ler livro, tipo, não vou ler nunca a Batalha do Apocalipse de novo, sabe? Talvez não dê nem pro Tomás ler, mas de uma certa forma, a gente tem que entender que, cara, literatura é literatura, sabe? Cara, eu não preciso ler todo o livro de literatura com uma explicação, com outra Bíblia do lado de explicação. Você quer fazer um estudo acadêmico sobre isso? Você gosta muito, quer ir atrás? Cara, massa, beleza, mas alguns livros, e a literatura ela tem isso, né, que você não precisa ficar puxando todas as ideias que existem. Elas, a literatura te forma de um jeito muito mais suave, de um jeito diferente do que livros, né, de formação pessoal e tudo mais. Então... E te treina também, porque é inviável você achar que você vai pegar um livro denso, pegar as catequeses da teologia do corpo e vai ler e vai entender se você não tem hábito nenhum de leitura. Sim. Se você não consegue pegar um Harry Potter e absorver alguma coisa dali, tratar como uma história e beleza. Mas tem coisas, elementos muito ricos que você consegue tirar de Harry Potter. Por exemplo, talvez você não lembre. Você lembra o que está escrito na lápide dos pais do Harry? Nossa. não sou tão assim. Está escrito: o último inimigo a ser vencido é a morte. Caraca. Coríntios. Eu lembro de ler isso e depois, anos depois, estar na missa, eu tipo, Mas eu já escutei isso em algum lugar. de onde é que veio isso, sabe? E é uma frase forte, é uma frase assim que você fica refletindo por si só, sem contexto, sabe? E é inviável você pegar conteúdo denso, você pegar, sei lá, cara, quero ler a Suma Teológica. Eu não vou entender nada se eu não souber ler. Sim. Se eu não tiver um hábito de pegar e absorver as coisas assim, sabe? Inclusive, um livro que me marcou muito foi Harry Potter. Foi o livro que eu li todos os livros assim, tipo, 2 meses. De uma vez, assim. Me pegou muito, assim... Eu tinha uns 13 anos, assim. Eu já tinha lido alguma coisa, já tinha algum costume. Eu leio muito rápido. E eu lembro de pegar Harry Potter para ler e, tipo, cara... É meio bom. Eu, tipo, tinha 13, 14 anos e já tinha alguma vivência de leitura. Até o Ordem da Fênix? Calma aí também. É por isso que é meio bom. Cara, por isso que é meio bom. Ordem da Fênix foi o que me fez parar, pô. Foi o que eu tava lendo, aí eu falei, vou ler outra coisa aqui. Aí ficou parado lá na página 300, das 1800 que ele tem, né? E aí eu parei na 300 ali e fui ler outra coisa. Acho que foi quando eu li Percy Jackson. Aí depois eu voltei, sabe? O Ordem da Fênix é o que ele dá o primeiro beijo na menina. Então, certamente eu gostei desse. Eu lembro, é o que tem as paradas no ministério lá. Exatamente. E é toda uma parada mais política. Assim, exatamente, né? o pessoal que tá prestando direito, concurso. Né? Tá explicado. Cara, É isso. E muito do Harry Potter me remeteu muito à minha formação cultural, assim, principalmente as coisas da minha casa, porque é o que o Rodrigo falou, sabe? Harry Potter, você tem lá muitos elementos ingleses, assim, né? Então, você tem muita referência... As próprias virtudes do Harry são virtudes do cavaleiro medieval cristão. Exatamente, exatamente. O pai do Rony... obviamente, aos heróis gregos, mas tem essa linhagem tradicional de virtude dos heróis gregos que é levado pela santidade na Idade Média pelos cavaleiros, né? Exatamente. Então, e é isso, tipo, você olha o Harry e fala, meu Deus...
E é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Não. Por exemplo, eu tô lendo Duna e o Paul, ele não tem esse aspecto do... Não. Já é uma parada mais assim, disruptiva. Exatamente. Né? É diferente. E é exatamente isso do Cavaleiro Medieval. Tanto que tem muitas referências a Shakespeare, por exemplo. O terceiro, o Prisioneiro de Azkaban, tem muito a ver com Macbeth, por exemplo. Hermione é um nome de Shakespeare. O pai do Rony Weasley é Arthur por causa do rei Arthur, sabe? Então, ele é muito rico, assim, de muita informação que você vai absorvendo, que ele é referencial para coisas que você vai descobrir lá na frente. Se você pegar um hábito bom de leitura com o Harry Potter, que seja, lá na frente você vai ter um ponto de partida para várias outras coisas. Quando você fala lá na frente é porque, assim, a gente tá falando de você ler isso com 12 anos, tá? Se você tem 30, Pois é. Acho que dá para ler outras coisas. Né? O que é muito sério também, porque ano passado, eu nunca tinha lido As Crônicas de Nárnia. Ano passado eu fui ler e eu fiquei indignado. Eu fiquei bravo, assim, porque o pessoal falava tão bem, aí eu fui ler o... Mas é pra criança. Exatamente. O pessoal fala, não, cara, você precisa ler, porque é muito, muito bom, muito sutil. Aí eu fui ler lá o Sobrinho do Mago, que é em português, eu li em inglês, foi mal. Sobrinho do Mago, né? O primeiro. Não sei. Enfim. O primeiro não é o da feiticeira. Da feiticeira, O o cronológico guarda-roupa. tem um antes. Ah, tá. Que é do... eu não sei, nunca que é do li. tio mais novo. E ele não é nada sutil. Ele fala o Gênesis, beleza, mas ele fala mal do Gênesis. Ele fala fraco, assim, sabe? Eu, com 25 anos, eu li, não é possível. Por que estão me indicando isso aqui, velho? E para alguém vai ser muito válido, sabe? Eu, com certeza, perdi a época e perdi o contexto de ler. E às vezes pessoas com 25 anos que não tiveram a carga de leitura que você Exatamente. teve, Vai ser válido. vai ser um... Eu tentei ler O Senhor dos Anéis a primeira vez, eu era bem mais novo. Não sei, 18, 17, 18. Que em tese já era pra você conseguir ler. Mas assim, eu acho que com a cultura de leitura, igual eu falei, embora eu tenha lido bastante, eu acho que eu não tinha ainda suficiente pra ler O Senhor dos Anéis. E a primeira vez eu abandonei, assim, eu acho que começou o Tom Bombadil, eu abandonei. É onde o pessoal gosta de largar. Ele é muito legal. Cara, ele é muito maneiro. Aí a segunda vez eu passei do Tom Bombadil, mas aí abandonei em outra parte. Também era um pouco, tipo, 19 anos. Aí a última vez que eu fui, eu já era um pouco, acho que eu já tinha 22, talvez. Aí foi quando eu li mesmo, aí fui lendo e tal. E aí então... é bom, quando você começa a entender um pouco mais o livro, aí o livro fica excelente, entendeu? Sim. Mas só de ler, assim, ele também é bem imagético, né? Então, pra mim, é difícil. Mas só de ler o livro, eu não achei o livro uau. Mas entender o livro me traz esse uau, sabe? Você não gostou de 3 páginas de folha caindo, não? Pois é, passei dessa parte. Foi duro. Mas livros que me marcaram sentimentalmente, assim. Percy Jackson foi um deles. Assim... E herege também. Véi, total, eu não sei porquê, mas é um livro que me pega muito, sabe? Eu li todos. Um deles eu li em inglês também. Tu leu depois do Rick... Li. Dos egípcios? Não li dos egípcios, eu li o dos romanos. Eu li o dos egípcios, não li esse dos romanos. Não. E aí, assim, eu me apeguei muito aos personagens. Assim, e eu não sei o que é, pensando um pouco sobre isso, né? Mas talvez o contato próximo que eles têm da divindade, tipo... É muito massa. É muito legal, sabe? Legal. E eu gosto muito de séries e de fantasias que se passam na nossa realidade. Não, quando ele descobre que ele é um semideus, né? Lá na história, ele tá na escola, né? Sim. Tem aquela primeira cena da escola. Então, assim, é uma coisa muito próxima. Eu li no fundamental, então... Você tinha muito aquele negócio cara, e tem um pouco aquilo do Harry Potter de a magia ser meio escondida pros trouxas, no caso, no Harry Potter lá, não lembro se tem um nome assim, mas as pessoas normais, assim, elas não conseguem ver. Então tem aquele Isso amigo dele
é um sátiro, não Aham, é, né? sim. E ele, ninguém vê que ele é um sátiro, né? As pessoas acham que ele é um garoto normal. que ele usa muletas, alguma coisa assim. Então eu achava isso muito legal. Tipo assim, o Monte Olimpo era em Nova York, sabe? E ainda tem isso, né? Não é uma coisa de escolar. Porque o Harry Potter ainda tem um pouco isso em que a escola está num outro ambiente. Mas Se passa em 1980, sabe? Percy Jackson, eu lembro que eu achei isso muito massa que você tá falando. Muito. Né? Eu vi isso depois, olha que louco, nos Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Não sei se... Deve ter tido uma inspiração, porque é exatamente isso. Assim, os lugares são... você tem os deuses antigos, os deuses novos, os deuses antigos, igualzinho lá no Percy Jackson, você tem esse... Tipo, o templo do deus não sei o que é um shopping center, sabe? Tipo, tu fala, caraca, que... Isso é muito massa. E é interessante, porque o Guilherme trabalhava no Sussum Corda, que é uma escola católica, não sei o quê. E no fim do ano passado, as pessoas apresentaram a Ilíada, a Odisseia, não lembro, um dos dois. E eu me peguei pensando, tipo assim, por que uma escola católica ia fazer essa peça, né? Enfim, aí eu não vou explicar, porque vai que eu falo alguma coisa errada, né? Mas um pouco dessa criação do imaginário das crianças, sabe? E como isso é importante também, é uma coisa que a gente não se pega pra pensar. E aí você falando isso, eu tô com um livro aqui, pra quem não, né, vocês não estão vendo, mas se chama A Imaginação Educada, do Northrop Frye. E eu lembro de estar lendo ele, achar fantástico, porque ele está fazendo não sei se vocês já tiveram que falar com esse livro, ele está fazendo uma defesa da literatura. Tipo, ele está tentando explicar por que a literatura é importante, e ele chegou nesse ponto que ele queria fazer umas palavras sobre isso. E tem uma frase dele que eu li, eu peguei aqui de novo para dar, o que eu tinha marcado, né? Cara, ele fala o seguinte, ele fala, a literatura não evolui, não se aprimora e não progride. Quando você para pensar nisso, você fala, cara, para que eu vou ler, tipo, Ilíada e Odisseia? Só que a literatura, e aí em contraste com o mundo cientificista que a gente tem hoje, até com a matemática, que é a minha área, né? Ela não tem essa progressão em que, sei lá, você pega os modelos físicos e aí você tem Newton, aí a relatividade que não é que nega Newton, mas assim, aprimora, né? E a matemática também ela vem sendo sempre construída como um castelinho que você tem a base, vai sendo colocando. E a literatura não. A literatura é bem essa coisa de humanas mesmo, quando a gente para pensar esse brainstorm de... Cara, você tem Shakespeare 1400, né? 600 para 700. 1600, 700. Aí você tem mais recente Tolkien, aí você tem Homero, e você vai passando por tudo isso, e não é por mais que eles citem muito, né? Igual você falou, tipo, tem muitos elementos de Shakespeare. Não quer dizer que a obra que cita Shakespeare é menor até do que Shakespeare, né? Mas que não é um aprimoramento, mas é essa conversa entre os tempos que, no fundo, o que há de comum em toda a história da humanidade? Só o homem. E a literatura, ela é muito humana por isso. Então, os mesmos anseios, desejos, dificuldades que você tinha lá na Grécia Antiga, que você tinha em 1600, você tem hoje, de uma certa forma. Os instrumentos podem ser diferentes, mas os sentimentos, os anseios são todos iguais. Assim, tipo, a morte de um filho na Grécia Antiga, em 1600 e nos anos 2000, vai ser sentida do mesmo jeito por um pai e por uma mãe. E isso é esse fio condutor da literatura que, cara, é fantástico você parar para pensar nisso, assim. Literatura é incrível. Cara, então é muito... Leiam, pelo amor de Deus. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz muito sentido, assim. E aí, né, já ficando aqui né, já chegando no ponto, né, é isso, assim, a literatura ela não se aprimora, então você pode e deve ler os textos antigos, você pode e deve ler Dante, se você conseguir, você pode e deve ler Shakespeare, sabe, tentar mesmo, é óbvio que você vai ter uma dificuldade maior com todo o tempo, mas é realmente algo que a gente deve procurar de uma certa forma, né, ter essa cultura, né, e aí também mesclando talvez com a cultura brasileira, né? Pegar autores brasileiros. Isso que eu ia falar. Eu gosto muito de literatura brasileira, assim. É mesmo? Muito. Eu também. Mas, assim, eu acho que eu deveria conhecer mais e tal. Mas sempre que alguém me pergunta sobre um livro, eu sempre respondo Capitães da Areia, do Jorge Amado. Maneiro. Que, assim, pra mim... triste aqui só de lembrar. É meio triste. É bem triste. E passa por tudo que a gente falou, do tipo... se colocar numa situação que você não viveria, sabe? Conhecer
a cabeça de uma outra pessoa que normalmente a gente vê de uma forma bem ruim, mas entender um pouco, enfim, obviamente não defendendo, né, mas entendendo mesmo. E em especial esse livro, eu fiz teatro por muitos anos. E esse livro foi uma peça que a gente fez. E eu li o livro por conta da peça. Então, para mim, o carinho que eu tenho pelo livro é muito maior por conta disso. E por que eu tô falando isso? Para incentivar as pessoas a partilharem sobre livros, porque eu não teria lido Capitães da Areia e achado sensacional se eu não tivesse estudando Capitães da Areia, sabe? Se eu não tivesse pensando naqueles personagens com calma. Então, obviamente, a gente não vai fazer uma peça de todo livro que a gente vai ler, mas falar com as pessoas sobre esse livro, pelo menos me ajuda muito a, de fato, entender um pouco melhor o que o livro estava falando, sabe? E Capitães da Areia é excelente. Já li mais de uma vez também, é muito bom, gente. Qual que é o seu brasileiro preferido? Eu só li Dom Casmurro, então eu nem tenho muito o que falar, né? Dom Casmurro é Dom Casmurro. Eu adoro livro brasileiro também. Tem toda uma fase do romantismo brasileiro que o foco era trazer as coisas para dentro do Brasil. Então, José de Alencar, por exemplo... Nossa que é Senhora! É o seu autor preferido, né? Você falou Nossa Senhora ou Nossa Senhora! Senhora, o livro de José de Alencar. Senhora é um excelente exemplo. Senhora é um livro que a gente teve que ler no Paz, que eu já tinha lido. É tão bem escrito, assim, que é uma pessoa que ela é muito brasileira, ela deixa de ser brasileira e volta a ser brasileira no final. E é isso que ele trata o livro, sabe? É tipo, como os primeiros livros brasileiros, eles eram sobre o Brasil. Era a gramática de Tupi do Padre de Anchieta, era os poemas sobre povos indígenas dos jesuítas que vinham, e depois passou a ser poemas gregos, assim, sabe? Tipo, num ambiente completamente alienígena, assim, do Brasil. E agora, no romantismo, ele queria trazer de volta, sabe? Então, o romantismo brasileiro, ele me traz muito isso de... Seja genuíno com você mesmo, sabe? Seja genuíno com a sua cultura e aproveite do que nela tem bom, que é muito do que é o romantismo. Ao contrário do modernismo, por exemplo, também, que ele fala muito da antropofagia lá do Oswald de Andrade, né? Você consumir tudo que vem de fora e você cuspir o que você não gostar. E não é bem por isso, porque aí você nega as coisas que vêm de antes, que são válidas. Sabe? Se eu estou consumindo muita coisa de fora que até pode ser válida, tem coisas que eu estou deixando para trás. E isso a gente vê muito nos processos de conversão por aí, né? Muita gente que cresce numa experiência católica começa a ir para o protestantismo, começa a ir para coisas mais... enfim, astrologia, outras religiões, outros pensamentos... porque não está sabendo aproveitar as coisas que estavam lá no começo, sabe? E é muito importante para a gente saber resgatar isso na gente, sabe? Para a nossa vida espiritual, a gente poder pegar livros quaisquer que seja Senhora, seja Lucília, 5 minutos, enfim, todos os Zé de Alencar. Eu adoro Zé de Alencar. E você poder trazer para sua vida, sabe? E o romantismo, ele fala muito de tuberculose, né? Que era o grande mal. E isso é muito importante para a gente, porque é o fim da vida. É o fim iminente da vida. Se alguém está com tuberculose, essa pessoa vai morrer, com certeza, no livro. Você não tem dúvida nenhuma. Então, me marca muito, assim, na literatura brasileira, principalmente vários autores cearenses, acabei de pensar. A Raquel de Queiroz também com 15. Porque reflete muito a história brasileira, né? Tipo, ler literatura brasileira é conhecer a história do Brasil. Isso é muito interessante. E cria heróis brasileiros, que é uma coisa que a gente meio que nega também, né? Então, tipo, o Peri lá no Guarani, por exemplo. E eu tava pensando aqui, enquanto
o Crema falava algumas coisas. Primeiro, no Capitães da Areia, é muito interessante que mesmo... enfim, Capitães da Areia é uma história que conta sobre meninos de rua, né? E... mesmo em toda a miséria, em todo o sacrifício que eles viviam, eles tinham as suas alegrias, sabe? As suas pequenas alegrias. Isso é uma coisa que marca muito, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer a alegria no sofrimento. E como é interessante ver que aquelas crianças, na pior situação que você conseguiria imaginar, que é uma criança sem pais, sem comida, sem lugar para morar, sem ninguém que ajude, mesmo assim elas tinham o ponto... tipo assim, a comunidade dela, sabe? E também gerar essa empatia para as pessoas que sofrem, sabe? De ter um olhar diferente para aqueles. E eu tinha pensado em outra coisa, mas eu acabei esquecendo. Vou lembrar e depois eu falo. É importante, né? Hoje a gente escuta muito assim, mais Brasil para os brasileiros, que a gente se acostumou muito com a ideia de importar muitas coisas, culturalmente mesmo. E é isso que você falou. É importante porque, historicamente, você tem toda uma história da humanidade que não pode ser, né, jogada fora, simplesmente. Mas, ao mesmo tempo, há alguns pontos que, cara, o Brasil tem que entrar no que a gente fala. E quando a gente... igual eu falei, eu não li muito... Eu não li nada, assim. Eu falei que só li Dom Casmurro, mas eu li São Bernardo também, né? Basicamente foram esses dois. E, de uma certa forma, eu não sei, eu não tenho tanto, né, essa complexidade, assim, não tenho tanto conhecimento, mas me parece que quando a gente vê os personagens brasileiros, pode ser só porque eu já sei que é brasileiro, mas eu me sinto mais próximo, talvez mais representado, mas porque existe uma coisa que, se a gente fala hoje, assim, a gente vê na internet, fala, o brasileiro tem essa coisa de ser mais caloroso, não sei o quê, abraça. E quando você vê personagens, aí tu tá lendo um livro de um europeu de 1600, não vai ter esse calor. E quando você, talvez, eu não li Capitães da Areia, quando talvez ele descreva um menino de rua rindo, é uma imagem que vem muito fácil na nossa cabeça, um garoto brasileiro de rua rindo, porque você para no sinal, você vê isso. Então, tem esse ponto, né, de, beleza, são outras experiências, a gente quer ter, mas ao mesmo tempo, quando você pega uma experiência legitimamente brasileira, é aquela literatura que eu acho que te abraça muito mais, porque entra muito na sua cultura, né? Tem uma autora, o nome dela ai, gente, vou esquecer o nome dela. Paula Fernandes, talvez. Que ela... Você não é a cantora? Não. Então eu falei, fala alguma coisa o nome dela, esqueci. Mas ela escreveu 2 séries que eu li enquanto adolescente, né? Que é Fazendo Meu Filme e Minha Vida Fora de Série. Tipo, bem de adolescente mesmo. Você escrevia pra Capricho? É isso que eu tava... Não, mas a irmã da Amanda escrevia no blog. Mas... Expondo aqui. E ela é de Belo Horizonte, minha família é de Belo Horizonte. Então, legal. assim, eu lembro de meu tio me levar pra ir no clube que eles frequentavam na série. E pra mim isso foi... Caraca, como assim, sabe? É realmente alguém que, obviamente, não existe, mas alguém que poderia existir, sabe? Essa história poderia acontecer de verdade. E isso é muito legal, pensar que a gente pode viver histórias ordinárias extraordinariamente, sabe? E aí, enfim, isso pra mim é muito marcante, sabe? Como que é o nome daquele livro que caiu no nosso vestibular, João do Rio? Afluentes do Rio Silêncio. Não, esse é o outro. É o Alma Encantadora das Ruas. Alma Encantadora das Ruas, exatamente. É isso. Ele vai andando assim pela cidade, vai encontrando pessoal, vai vendo episódios e vai relatando. É um relato cronológico, assim, jornalístico das coisas que ele está vendo. E quando você começa a andar na rua, você vê, tipo, caraca, olha, por que não... É exatamente isso que ele estaria falando, sabe? É uma percepção... Você começa a ver as coisas com um outro olho, sabe? Você começa a dar uma importância muito maior para as coisas cotidianas. E isso te leva a um místico, sabe? Isso faz você prestar muito mais atenção no seu dia a dia de fé. Isso te ajuda a viver aquilo que muitos santos falavam, de viver o ordinário de forma extraordinária. E aí eu lembrei mais uma coisa que eu percebo muito nos livros que eu gosto, que são livros horríveis, mas que eu percebo assim, se as pessoas vivessem a castidade
elas não sofreriam desse jeito. Esse livro não existiria, porque... Tá faltando o São João Paulo II aqui. Isso, cara, eu Tá penso faltando. muito nisso. É sério, de verdade. Legal. Eu li um livro recentemente bom. chamado Jardim das Borboletas, que é uma história psicologicamente péssima, porque é de um sequestro, de um abuso sexual e não sei o quê. Vários gatilhos, mas para muitas pessoas. Mas tudo que eu pensava quando eu lia era... Nossa, se a pessoa vivesse a fé, isso não teria acontecido, sabe? E isso é muito, assim, horrível, mas é muito legal também de você pensar, cara, que graça que é poder estar vivendo a fé, sabe? Que graça que é, apesar de todas as minhas misérias, de todas as minhas quedas, quanto sofrimento desnecessário, né? Que eu estou poupando na minha vida e nas pessoas que vivem comigo. Então, isso é uma coisa que me pega muito na literatura também. E é isso, porque o ponto comum da literatura é o homem. Então, estudar a literatura mais que a história, tal teoria filosófica, é estudar sobre o homem, é entender mais o homem, né? E toda a parte que, e quando a gente coloca sobre essa visão, né? Qual que é o papel do homem num plano divino. Sim. E, então, a literatura, ela mostra pra gente muito essa diversidade das pessoas, né, dos dons e das situações, e tem alegria em todos os lugares, e cara, então assim, é uma coisa realmente fantástica. Galera, muito obrigado. Acho que, cara, foi um papo assim muito bom, com certeza um dos melhores episódios que eu já gravei, não que tenham sido tantos assim, mas com certeza um dos melhores. E deixem um destaque final aí para as pessoas. O que vocês deixam de... Pode ir primeiro, Mavi, preciso pensar. Não, é porque eu tô pegando aqui, porque ontem o Jerônimo fez uma partilha no grupo e ele mandou uma citação de Dom Bosco e que calhou muito com o que a gente tá falando hoje. Ele falando sobre livros também. E aí ele fala: quantas pessoas foram salvas pelos livros bons? Quantas preservadas do erro, encorajadas ao bem? Então, acho que é um pouco disso, né? Ver a literatura como realmente algo que pode mudar. Aquela frase super clichê. O livro não muda o mundo, mas muda as pessoas. Tipo, isso realmente já aconteceu comigo várias vezes. Então, Você viu isso. essa na capricha? Será que eu falo? Não foi. Mas um outro também é um obrigado aos professores de literatura, porque muito provavelmente eles não imaginam como a aula deles pode mudar, de falar sobre algo que é tão para as pessoas que não tem importância, e a gente aqui falando sobre o romantismo e sobre tantas outras coisas. Então, obrigada a eles também. Às vezes eu entro assim para dar aula de matemática, eu vejo que tá tendo aula de literatura, eu tenho um professor de cênicas assim preparando. E eu sei que a galera às vezes por conta do vestibular dá menos atenção, mas eu falo, cara, imagina tu poder entrar em sala, depois de tempo vai ficar chato, tá, beleza, ok, mas imagina se tu entrar em sala e tem 1, 2 alunos que vão se interessar por aquilo e vão falar, e tu tá podendo falar de coisas assim, porque, pô, a matemática é legal, mas, cara, f de x igual a x ao quadrado, tipo, pô, chega uma hora que tu, sabe, as pessoas têm atenção, tá? Meus alunos são muito bons, mas não tem, eu acho, no nível que a gente vê no ensino médio, a literatura proporciona isso para um professor que, tipo, a matemática não proporciona. É muito raro ter um aluno que fala, professor, mas e se a gente... E começa a ter ideias, ele sabe? A matemática é uma coisa ainda no ensino médio. O professor tava pensando numa matriz aqui. Velho, cara. E os meus professores de literatura, eu já falei deles, mas agora eu vou falar um pouco da Camila. Ela me impulsionou muito a ler Senhora, por exemplo, sabe? A ler outros livros. Então, por mais que na época eu não tivesse intelecto suficiente para ler uma literatura um pouco mais difícil, foi o que ela me ensinou que me fez querer ler. Então, obrigada aos professores de literatura também. Muito obrigado. Principalmente a Camila. A gente fez um trabalho no 2º ano sobre Miseráveis, que a gente tinha que fazer um curta-metragem de de um pedaço do livro. Meu grupo ficou com a última parte. Eu conhecia tão firme, assim, sabe? Que eu peguei, eu falei, não, gente, relaxa, vou escrever o roteiro aqui, tá tudo certo. E eu escrevi assim, mostrei pra ela, ela foi revisar e falou, véi, é isso aqui. Nenhuma adaptação fala disso aqui. E foi esse o ponto, assim, que eu, caraca, será que eu sei escrever? E aí, tipo, 10 anos depois, isso tá na minha mente até hoje, de tipo, não, eu conheço uma coisa tão intimamente que eu consigo escrever, sabe? E foi mais ou menos numa época em que eu estava começando meu processo de conversão, então me incentivou muito então eu
preciso conhecer intimamente as coisas assim para eu poder passar, certo? Para eu poder ter para mim. Então, meu recado final é uma diquinha boa para ler. Não tem vergonha nenhuma em você deixar um livro na metade. Você abandonar o livro. Não tem mesmo. Por favor, cara. É melhor você... Caraca, eu não gostei desse livro. Larga. Cara, larga, vai ler outra coisa até você achar alguma coisa que você gosta. Eu abandono filme, pô. Imagina. Exatamente. O filme tem 1 hora. Tem gente que fala... Eu falo, pô, tipo... Voltando aqui, a série do Senhor dos Anéis. Eu assisti o primeiro episódio, eu também. No segundo eu parei e falei, vai, não vou mais assistir. Foi exatamente. Nossa, eu não consigo, eu vou até o final. Meu filho, eu consigo. Eu tô vendo um negócio ruim. Pra quê? É livro, então. Podia estar vendo outra coisa. A Ordem da Fênix eu parei umas 3 vezes. Ai, gente. Não tem vergonha nenhuma de você parar na metade. Sai lendo até você encontrar alguma coisa que você gosta. Quando você encontrar, lê outras coisas assim. E aí você começa a se mover. É muito mais importante você criar um interesse, você começar a ler com alguma coisa que você tem interesse, do que você ficar se forçando a ler coisa. O clube de leitura mesmo agora tá lendo Senhor dos Anéis, né? Lendo Senhor dos Anéis. Não tenho o que falar. Só que, por exemplo, eu tô lendo Duna. E aí, quando eu fui ver o clube de leitura, tipo, tem que ler Hobbit. Cara, eu tava tão entretido em Duna que eu falei, eu não quero parar de ler Duna pra ler o Hobbit. E assim, eu não tenho muito tempo pra ler na minha vida, com 2 crianças, trabalho. E aí, por isso Duna que eu já é pequenininho, tem só 2.000 páginas. E aí, assim, por isso que eu acabei nem participando, porque eu falei, tipo, quando essa questão do interesse, né? Eu falei, cara, eu tô agora no negócio de Duna, pelo amor de Deus, que livro. Mas aí eu falei assim, cara, não vou participar, porque no momento Duna tá tão assim. Me pegou tanto. Eu tô no segundo da trilogia, né? Então, é o maior ou o menor? É o menor. Acho que ele é o menor dos 3. E aí eu tô lendo ele, mas assim, eu acabei não participando por conta disso, né? Cara, vou ficar aqui no Duna. É engraçado isso. A gente tem que terminar, né? Só que tem livros que te entendem tanto que eu lembro quando eu tava lendo esse Jardim das Borboletas, eu tava trabalhando e aí eu fazia o Pomodoro e nos 5 minutos eu li o livro, porque eu não conseguia. E eu falava, gente, eu preciso trabalhar, né? Mas eu não conseguia. Cara, é muito bom. Nossa, tem livros assim. Uma coisa que o Danilo aqui do Campus Freedom me falou uma vez, eu tenho um Kindle, né? E pro volume de coisa que eu leio, o Kindle é ótimo, porque eu não preciso ocupar espaço na minha casa. Só que ele falou, e seus filhos? Como é que eles vão querer ler? Eu falei, não, tem razão. Então, se vocês puderem ter uma bibliotecazinha e ir montando aos poucos, assim, não precisa esperar que seja tudo bonito. Eu tenho uma teoria que livro bonito é livro que não foi lido. Então, se eu for na sua casa e tiver um livro bonitinho lá, os livros da Biblioteca Católica que nunca foi nem aberta, eu vou ficar bolado. Eu vou ficar com raiva. Tem uma ótima capacidade de ler todos os livros e eles ficarem impecáveis. Duvido. Depois você vê a... É mentira. Então, meu destaque final é a parte... Eu peguei uma outra frase aqui do Fry, né, que eu tinha anotado e que bom que eu anotei. Mas ele está falando da importância da literatura e ele fala que a questão maior é outra. Poderá a literatura, em especial a poesia, ser algum dia superada por uma civilização científica como a nossa? E aí, eu acho que eu vou falar aqui para quem é mais da área de exatas, né? Que a gente tem o costume de não dar tanta importância, mas é um elemento de formação humana mesmo, que as exatas nunca vão permitir a gente ter. Então, você vai ver que com literatura, provavelmente seus estudos na parte de exatas vão deslanchar muito mais, porque há partes do nosso cérebro, né? Que a gente fala assim, sou de exatas, né? Que não são alcançadas, né? Então, e não é a mesma coisa. Não adianta assim, começou esse negócio agora, IA tá escrevendo poesia. Cara, beleza, tá copiando, porque tem muito acervo mesmo, mas quando os gênios de verdade vêm, né, é diferente, cara. Você pegar eu não tenho muito costume de poesia, mas um texto, então, um livro, né? Quando os gênios de verdade escrevem, você vê que você fala, cara, isso aqui, meu Deus do céu, né? É tão belo quanto, não sei, um gol do Messi, por exemplo. Porque eu tenho essa teoria que eu vou falar em um episódio aqui. Tem que ficar registrado. Sobre a expressão, o esporte como expressão de Deus. Né? Então, isso fala muito de Deus pra gente. Interessante. Mas é isso. Considere colaborar com o Campus Fidei, né? Tudo isso é graça divina por meio dos nossos colaboradores. Rezem por nós. E manda esse episódio se você gostou pra algum colega seu. Alguém manda pra Camila aí, por favor, porque ela foi muito citada. Nossa, com certeza, sem dúvida nenhuma. Gente, muito obrigado mais uma vez. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.